Olá, jovem mancebo, terceira e última parte do movimento circular uniforme. Se liga aí. Antes de passar para a parte de aceleração e força, eu esqueci de mencionar a transmissão do movimento. O que é isso? Bom, quando você tem um sistema acoplado, por exemplo, uma roda de bicicleta, uma máquina, enfim, um sistema em que você tem dois discos ou duas engrenagens que estão conectadas entre si, ok? Então eu vou usar o sistema de uma catraca e uma coroa de bicicleta, perfeito? Então, como você pode ver, os raios desses discos eles são diferentes e só faz sentido você falar de transmissão de movimento se os discos forem diferentes, porque senão não vai fazer diferença nenhuma você criar um sistema desse, entendeu? Existe um efeito causado pela variação do tamanho que é útil para a gente. Por isso que precisam ser discos de tamanhos diferentes. Nunca vão ser discos de tamanhos iguais, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que o disco A tem um raio maior que o disco B, que tem um raio menor, perfeito? Então a gente sabe que a velocidade no movimento circular ela é tangencial. Então uma coisa que não é trivial, que não é óbvio, é que as velocidades de giro do disco A e do disco B serão iguais, ok? Eles terão a mesma velocidade, perfeito? Por quê? Porque eles estão acoplados por uma corrente e essa corrente vai ter a mesma velocidade. Então, o disco A, a corrente e o disco B terão a mesma velocidade, perfeito? Entretanto, embora essa velocidade seja igual, como você pode verificar aqui, com a mesma velocidade, se você diminui o raio, você aumenta a quantidade de giros que esse disco efetua. Tá? Então a quantidade de giros aumenta, mas a velocidade é a mesma. Então, quantidade de giros a gente definiu como sendo frequência. Então a gente pode perceber que quanto menor o disco, mais frequente é a sua frequência, né? O seu número de repetições de rotações, ok? Então, embora a velocidade sendo igual, a frequência é diferente, perfeito? A relação que se faz é essa aqui. A frequência do disco B vai ser igual à frequência do disco A vezes a divisão entre os raios de A e B, ok? Então a frequência vai ser dada em Hertz e o raio em metro. Você pode relacionar isso desse jeito, tá? Sem problema nenhum. E se ao invés de rodas presas por uma engrenagem, você tiver presas por uma corrente, se você tiver engrenagens, ao invés de utilizar o raio, você deve utilizar o número de dentes, que seria as conexões das engrenagens. Então não faz diferença nenhuma, é a mesma equação, só muda, ao invés de utilizar o raio, usa o número de dentes. Então tem que saber quantos dentes tem o disco A e quantos dentes tem o disco B. Geralmente, quem é menor tem menos dentes, né? Então é a mesma equação, só com essa particularidade, né? Aqui você tem que lembrar o seguinte, discos menores têm maiores frequências, perfeito? Então, beleza. Então agora a gente segue para o entendimento de aceleração e força centrípeta. Vamos lá. Então, a aceleração centrípeta. Bom, como eu havia mencionado para vocês no vídeo anterior, a velocidade do movimento circular ela é tangencial, tá? E sendo tangencial, ela sempre aponta para fora, né, do ponto da circunferência que você está analisando. A aceleração centrípeta, ela vai apontar para dentro do círculo. Por quê? Bom, vamos pegar o caso da velocidade no ponto mais alto e do ponto da direita.
você vê que a direção da velocidade mudou, certo? No ponto mais alto ela está horizontal e no ponto da direita ela está na vertical para baixo, ok? Natural, ótimo. Agora, lembra da definição de aceleração no movimento retilíneo? Toda vez que a velocidade variava, é porque você tinha aceleração, certo? Nesse caso, como a velocidade é considerada um vetor, tá? Quando o vetor muda de direção, ele só pode variar sua direção se houver uma aceleração para isso, tá? Essa aceleração, ela tem que apontar para a direção que vai ser a direção da velocidade. Então, se você perceber bem, no ponto mais alto, a velocidade ela é horizontal para a direita e a aceleração é vertical para baixo. No ponto da direita, a velocidade tem a direção e o sentido que tinha a aceleração no ponto anterior. E agora ela vai ter uma direção e um sentido, que é horizontal para a esquerda, que vai ser a direção da velocidade no próximo ponto. Então é como se a aceleração determinasse como será a velocidade no próximo ponto. Perfeito? Então veja só, esse parzinho de velocidade e aceleração é característico do movimento circular. Então você vai ver isso aqui sempre no movimento circular. Tá? Velocidade apontando para fora e a aceleração apontando para o centro da trajetória. Para isso, a gente chama a aceleração de aceleração centrípeta. A aceleração que aponta para o centro. Perfeito? E a equação da aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Segue as mesmas unidades do sistema internacional. Aceleração em metro por segundo ao quadrado e velocidade em metro por segundo. O raio em metro. Perfeito? Então não tem segredo nenhum. Tá? Aqui o que você precisa se acostumar é a direção e o sentido da aceleração. Tá? Sempre apontando para o centro. Perfeito? A equação é bem simples. Ok? E aí força? Bom, vamos relembrar. Força no movimento retilíneo normal era assim. Você tinha uma força, né, empurrando um objeto, e toda a força aplicada num corpo gerava uma aceleração e toda aceleração era gerada por uma força, ok? Sempre apontando na mesma direção e sentido, ok? F igual a ma. Isso continua valendo no movimento circular. Tá? Então, no movimento circular, como a gente havia acabado de falar, a velocidade ela é tangencial, a aceleração ela sempre aponta para o centro. E como se trata da segunda lei de Newton, né, a força e a aceleração são proporcionais e sempre apontam na mesma direção, aqui não vai ser diferente. Né? Se eu tenho a aceleração centrípeta, né, porque o movimento é circular, e eu substituo na equação da segunda lei de Newton, eu vou ter a força centrípeta, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que também vai ter a mesma direção e sentido da aceleração. Então a força centrípeta vai apontar para o centro também, do mesmo modo que a aceleração centrípeta. Tá? Mas professor, tendo força, por que o corpo não cai? Né? Ou por que a bolinha não vai para o centro? Você tem que entender que nem sempre existe força e movimento na mesma direção. É possível ter força sem ter movimento e ainda assim ter força, ter aceleração e não ter movimento? Aí você vai dizer, não. Faz sentido se você pensar como Aristóteles. Lembre-se sempre, você que está aí sentado com o seu celular ou com o seu computador assistindo esse vídeo agora, você está constantemente sendo acelerado para baixo, tá? Que é a força da gravitação. Tá? Você está sendo puxado pela Terra para baixo. Existe uma força agindo em você agora, uma aceleração agindo em você agora, e você está parado. Tá? Portanto, é possível sim você ter aceleração e força sem ter movimento naquela direção.
Ah, mas como funciona isso? Bom, como funciona a gravidade, a aceleração gravitacional, isso é tema para o próximo vídeo, tá? Da gravitação. A parte de movimento circular uniforme termina aqui, perfeito? Então, existe uma lista de exercícios para você realizar, que já foi publicada. A resolução dessa lista também já foi publicada. Então, você está com a faca e o queijo na mão, agora é só assistir esse vídeo, ou rever esses vídeos, no caso, para você ter um entendimento maior, fazer a lista, fazer os exercícios do livro e tirar as suas dúvidas da maneira que você achar mais conveniente, perfeito? Qualquer dúvida, qualquer explicação melhor, deixa aí nos comentários e, na medida do possível, vou fazendo as revisões e reexplicações desses vídeos, ok? Então, muito obrigado, até a próxima.